Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e biografia chamado A Rede Social. Alerta de spoilers a seguir. No outono de 2003, Mark Zuckerberg e Erica Albright estão tendo uma conversa em um bar. Eles discutem sobre os últimos clubes exclusivos da Universidade de Harvard e a obsessão de Mark por eles. Então ele diz a Erica que se ele entrar em um clube exclusivo, ela conhecerá pessoas que normalmente não teria oportunidade de conhecer, pois ela vai para um instituto de menor prestígio, a Universidade de Boston. Mas isso faz com que Erica se sinta insultada e ela decide terminar com ele. Em seguida, Mark vai para casa e, bêbado, publica alguns posts degradantes sobre Erica em seu blog. Depois ele entra em um site de Harvard que contém imagens e informações detalhadas sobre os estudantes da universidade. Ele baixa as fotos e cria um site chamado FaceMash, onde as pessoas podem comparar a beleza das garotas e votar nelas com base nesse quesito. Enquanto isso, o Phoenix Club, um clube chique e elegante de Harvard, tem sua primeira festa do semestre. Eduardo Saverin, que é amigo de Mark, vai até sua casa e pergunta se ele está bem, porque leu sobre seu término de namoro no blog. Mas Mark só está preocupado em obter o algoritmo de Eduardo, que fará o site do FaceMash funcionar. Eduardo compartilha o algoritmo, e o site se torna um sucesso, pois os estudantes de todo o campus começam a usar o FaceMash. Enquanto isso, a colega de quarto de Erica lhe conta que Mark escreveu coisas horríveis sobre ela em seu blog, o que a deixa completamente insultada e com o coração partido. As outras alunas também estão se sentindo profundamente insultadas pelo site de comparação. Então, Eduardo sugere encerrar o site, pois ele está gerando muita polêmica que pode colocá-los em apuros. Pouco tempo depois, as próprias autoridades de Harvard tiram o site do ar. 6 anos depois, em 2009, Eduardo e Mark aparecem disputando uma ação judicial. Erica, que é uma das testemunhas, havia dado um depoimento contra Mark, e ele ficou completamente frustrado. Em seguida, é revelado que o FaceMash foi acessado 22 mil vezes em 2 horas naquela noite. De volta a 2003, os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, que também eram estudantes de Harvard, descobriram que um aluno do segundo ano roubou informações de estudantes e criou um site na internet, quebrando a rede de Harvard com 22 mil acessos em apenas uma noite. Em 2008, os gêmeos também estão disputando uma ação judicial com Mark. Em 2003, foi realizada uma audiência com o Conselho Administrativo da Universidade, na qual Mark foi acusado de várias ofensas, como violação intencional de segurança, violação de direitos autorais e violação de privacidade individual. Ele também foi acusado de violação da política universitária de distribuição de imagens digitais. Isto faz com que Mark tenha 6 meses de condicional acadêmica, ou seja, com qualquer outra advertência, ele poderia ser expulso da universidade. Pouco antes disso, os gêmeos se interessaram pelo trabalho que Mark fez no FaceMash e o levam para o seu clube exclusivo, o Porcelain. Lá, Mark conhece Dewar, um grande amigo dos gêmeos. O grupo discute suas ideias sobre a criação de um site chamado Harvard Connection, que será exclusivo para os estudantes de Harvard se conectarem. Eles exigem um bom programador para sua criação e convidam Mark para trabalhar com eles. Mark concorda, mas durante a audiência judicial em 2008, Mark diz que não se lembra do que disse quando foi convidado a trabalhar com os 3. Então ele é questionado sobre quando compartilhou a ideia da criação do Facebook com Eduardo, e responde que foi durante uma festa. Na festa, Eduardo conta a Mark que ele foi abordado pelo Phoenix Club, um clube exclusivo que Mark queria fazer parte. Em seguida, Mark compartilha a ideia de construir uma rede social que levasse a experiência da faculdade para o mundo online. Mas ele precisa de apoio financeiro e pede a Eduardo para investir $1.000, prometendo que seu lucro será dividido. Mark receberá 70% e Eduardo receberá 30%. De volta à audiência, Eduardo é questionado se ele sabia do acordo de Mark com os gêmeos e com Dewar. Ele responde que sabia que eles pediram a Mark para trabalhar para eles, mas ele desistiu porque o projeto não valia o seu tempo. Mark fugia das reuniões com os gêmeos e arranjava desculpas para se livrar do projeto. Ele os enganou para que eles pensassem que ele estava trabalhando na criação da Harvard Connection, enquanto na verdade estava trabalhando na criação do Facebook. Durante a ação judicial com os gêmeos, eles insistem que Mark roubou a ideia deles, mas Mark diz que nunca usou o código que eles forneceram. Em 2004,
Mark está na aula e seu colega Dustin lhe pede conselhos sobre uma garota que lhe interessa. Então Mark volta ao seu apartamento para acrescentar a característica de status de relacionamento ao Facebook. Ele diz que é assim que as pessoas se conectarão e saberão se a pessoa em quem estão interessadas está disponível. Até agora, o Facebook está operando como planejado, e Mark convence Eduardo a lhe dar a lista de e-mail dos membros da Phoenix Club. Enquanto isso, Jill está estudando com a sua namorada quando ele descobre sobre o site de Mark, o Facebook. Ele conta tudo aos gêmeos e eles chamam seus advogados. Os três estão se sentindo extremamente frustrados por Mark ter roubado a ideia deles. Mais tarde naquela noite, Mark e Eduardo discutem a monetização do site. Mark ainda não quer rentabilizar o site, já que isso poderia afastar as pessoas que querem se inscrever. Enquanto conversam, Eduardo encontra uma carta dos gêmeos endereçada a Mark, acusando-o de roubo de propriedade intelectual, e ele se assusta com isso. É revelado durante a audiência que Mark participou do projeto dos gêmeos e de Jill durante 6 semanas, embora ele não admita isso. De volta ao passado, Mark e Eduardo vão para um bar e se divertem com as garotas. Mark vê Erica com seus amigos e tenta falar com ela, mas a discussão deles fica acalorada quando Erica grita por ele ter a envergonhado na internet. Mais tarde, Mark quer expandir o seu site para Yale e Columbia, enquanto Eduardo também sugere a expansão para Stanford. Jill e os gêmeos discutem como Mark estaria violando a lei federal se ele expandir a rede para os outros estados. Eles percebem que ele também está violando a lei de Harvard, que diz que um aluno não pode roubar as ideias de outro estudante. Depois de perceberem isso, os gêmeos planejam se encontrar com o presidente da universidade. Enquanto isso, um empresário californiano chamado Sean Parker acaba de ser convidado para participar do Facebook e fica intrigado com o site. De volta a Harvard, os gêmeos se encontram com o presidente da universidade, mas ele não leva a sério a questão sobre o roubo de propriedade intelectual e simplesmente sugere que eles encontrem um novo projeto para trabalhar. Além disso, ele também diz que eles não receberão tratamento especial por causa do seu status social. Algum tempo depois, Eduardo e Mark vão para Nova York durante as férias da primavera para participarem de reuniões de negócios. Eduardo leva as reuniões a sério, enquanto Mark demonstra falta de interesse. Ele só está entusiasmado com a última reunião, que é com Sean Parker. Mas Eduardo está nervoso com a reunião de Sean e não quer trabalhar com um empresário porque ele não tem muita credibilidade e tem uma reputação questionável. De volta à audiência, Eduardo lembra que Sean lhes contou sobre seus empreendimentos que incluíam uma empresa musical chamada Napster, que terminou falida, e a Holodex, da qual ele foi expulso. Sean apoiou Mark em relação à não monetização do Facebook, claramente fazendo com que Eduardo gostasse ainda menos dele. Sean disse que a empresa deles poderia ter o potencial de chegar a $1 bilhão e que ele queria que Mark viesse morar na Califórnia. Antes de sair, ele diz a eles para largarem o D e chamarem o site apenas de Facebook. De volta à audiência, uma das advogadas diz que em 2004 as ações eram 65% para Mark, 30% para Eduardo e 5% para Dustin. Em seguida, Eduardo é questionado se ele alguma vez fez algo que colocasse a empresa em risco. Então ele fica furioso e envergonhado ao lembrar da vez em que o Phoenix Club lhe pediu para que ele tivesse uma galinha de estimação, e isso acabou sendo usado contra ele, que foi acusado de cometer crueldade animal no jornal de Harvard. Em 2004, Mark diz que precisa de mais dinheiro. Eduardo concorda e diz que mais servidores seriam úteis. Mark diz que na verdade ele está contratando novos estagiários e alugando uma casa na Califórnia, por isso ele precisa de mais dinheiro. Eduardo não concorda com isso, mas Mark está decidido a ir passar o próximo verão na Califórnia. Nesse meio tempo, o Facebook já atingiu 150 mil membros. Dias depois, Eduardo se depara com um grupo de estudantes tentando hackear um sistema, enquanto Mark o supervisiona, assegurando que apenas os melhores serão escolhidos como estagiários. Eduardo informa a Mark que abriu uma conta bancária com $18 mil, e nesse momento um hacker termina primeiro, e Mark lhe dá as boas-vindas ao Facebook. Eduardo diz que ele deu o dinheiro para fazer parte da equipe sem precisar ir para a Califórnia. O plano era que ele gerasse interesse nos anunciantes em Nova York, enquanto Mark, Dustin e os estagiários trabalhariam na Califórnia. Mas na realidade, Mark e o resto do grupo de estagiários estavam curtindo a vida na Califórnia. Mark descobre que Sean mora do outro lado da rua, depois que a tirolesa se rompe e ele vem para verificar se está tudo bem. É nesse momento que Sean descobre que Eduardo não veio com Mark. Mais tarde, durante uma festa, Sean e Mark discutem sobre os negócios, e Sean diz que vai colocar o Facebook em mais 2 continentes.
Depois de ouvir que Sean não tem onde ficar, Mark diz que ele pode morar com ele e com o resto do grupo. Enquanto isso, os gêmeos estão participando de uma famosa competição de regatas. Eles acabam perdendo e ficam extremamente chateados. Para aumentar a frustração, eles ainda descobrem que o Facebook está acessível em Cambridge, Oxford e na Faculdade de Economia de Londres. Depois desse dia, os gêmeos e Dewar concordam em processar Mark no Tribunal Federal. De volta à Califórnia, Sean está ao telefone quando Eduardo aparece encharcado pela chuva. Mark deveria ter ido buscá-lo no aeroporto há 1 hora atrás, mas ele não foi porque estava dormindo após ter trabalhado várias horas seguidas na programação do site. Então Eduardo descobre que Sean marcou uma reunião com Peter Thiel e não fica nada contente com isso. Ele e Mark conversam a sós e é revelado que Eduardo deixou seu estágio de verão no primeiro dia e que o seu relacionamento com Christy não está indo bem. Então Mark sugere que ele deve se juntar ao grupo ou então ele será deixado para trás. Irritado, Eduardo decide congelar a conta bancária que fez para o Facebook. A reunião com Peter Thiel é um sucesso, pois Mark e Sean recebem um investimento de $500 mil para o Facebook. Mais tarde, Eduardo está dormindo em seu apartamento, quando Christy aparece e começa a brigar com ele. Em seguida, Mark liga e confronta Eduardo sobre ele ter congelado a conta bancária e ter colocado em risco o Facebook, lembrando que ele não pode falhar, porque não é como os outros sites. Nesse momento, Christy coloca fogo em seu apartamento, e enquanto Eduardo apaga o incêndio, ele diz a Mark que congelou a conta para chamar a sua atenção. Então Mark lhe conta sobre o sucesso do investimento de Peter Thiel. Ele pede para ir para São Francisco o mais rápido possível. Ao chegar lá, ele conhece os advogados da empresa e assina os papéis. Suas ações no Facebook subiram para 34,4%. Mas durante a audiência, Eduardo diz que não percebeu que ele estava assinando a sua certidão de óbito. Ele conta que Mark lhe disse para terminar o semestre e voltar apenas no final do ano, para a festa que Peter Thiel iria realizar quando o Facebook atingisse 1 milhão de membros. No final de novembro, Eduardo recebeu um e-mail de Mark sobre a festa de membros e sobre como eles precisavam ter uma reunião de negócios, porque ele e Sean estavam fazendo de tudo para conseguir que o Casey Equity fizesse uma oferta de investimento irrecusável. Em seguida, Eduardo visita os novos escritórios do Facebook na Califórnia, mas ele fica absolutamente chocado e furioso ao descobrir que suas ações foram diluídas para 0,03%. Ele se sente traído e diz com raiva a Mark que ele vai pagar até o último centavo que lhe deve. Após a saída de Eduardo, Sean e Mark comemoram ao atingirem 1 milhão de membros no Facebook. Sean decide festejar com um grupo de estagiários e eles cheiram um pouco de farinha quando de repente a polícia aparece. A situação fica complicada, pois há um estagiário menor de idade envolvido. É assim que Mark percebe que Sean não é confiável, como Eduardo havia lhe dito. Depois da audiência, Marilyn Delpy, uma das advogadas de defesa, diz a Mark que provavelmente haverá um acordo, e ele terá que pagar mais do que imagina porque o júri não o apoiará considerando os eventos do passado e as suas atitudes em geral. Frustrado, Mark envia a Erica um pedido de amizade no Facebook e fica atualizando a página repetidamente. Então é revelado que os gêmeos receberam um acordo de $65 milhões e assinaram um acordo de não divulgação. Eduardo também recebeu um acordo milionário e teve o seu nome reinserido como cofundador do Facebook. O filme termina com o Facebook prosperando e Mark se tornando o bilionário mais jovem do mundo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.